Agradeço em nome de Jesus. Amém. Que bom nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus ministrando ao nosso coração, falando conosco. Nesse tempo, nesses minutos que nós temos ainda antes de encerrar o nosso culto desta noite, nós vamos falar um pouco mais sobre unidade, fortalecendo um pouco mais sobre essa unidade. Quantos irmãos estão nos visitando essa noite? Quantos estão nos visitando aqui que estão de fora ou de fora da cidade? Temos a irmã ali. Quem mais está nos visitando? Tem o Luberto aqui à frente, né? O Luberto daqui a pouco será nosso. Amém? Mais tem uma irmã lá atrás tem mais gente visitando, tem uma irmãzinha ali atrás. Como que a igreja diz para eles? Sejam bem-vindos. Glória a Deus, voltem sempre, vocês estão na casa do Pai. Glória a Deus, que bom você estar aqui, que bom você estar na casa do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4. Carta aos Efésios, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. E é importante, às vezes você vai achar um pouco maçante esses primeiros cultos, a gente está falando bastante sobre a unidade, depois a gente vai, ao longo do ano, praticando essa unidade que nós estamos aprendendo aqui. Nós sempre falamos que o momento da ministração, esse momento agora é um momento de aprendizado, é algo que nós precisamos aplicar na nossa vida. Se você simplesmente ouviu aqui, nada do que você ouviu, você aplicou na sua vida, isso não vai gerar mudança, não vai gerar transformação. Porque o simples fato de você conhecer a verdade não transforma a sua vida. Mas o fato de você colocar em prática essa verdade que o Espírito Santo de Deus coloca no teu coração. Ele diz, se o Filho pôs vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse Cristo que liberta, esse Cristo que é a verdade, ele tem uma ação salvadora sobre a nossa vida. Então essa ação salvadora é que nos liberta. Mas quando nós, conhecedores da verdade, somos conhecedores da verdade e não praticamos essa verdade, então nós somos, na verdade, culpados e não mais inocentes, porque conhecemos. Precisamos agora, ao tomar conhecimento daquilo que a palavra de Deus coloca no nosso coração, precisamos nos esforçar. Vocês vão ver que a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui nesse texto é esforcem-se. E o caminho do evangelho é um caminho de esforço. O caminho do evangelho é um caminho que precisa a gente ter esse entendimento. Precisamos nos esforçar. Como tudo que é precioso na vida para a gente alcançar, precisa de esforço. O evangelho também. E a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1, sem muitas delongas, ele diz assim: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação com que foram chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só a esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça que nos foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Feche teus olhos mais uma vez. Pai amado, fala conosco através da tua graça. Nós sabemos, ó Pai, que as palavras do pregador podem ser muitas, podem ser eloquentes, podem ser envolventes, mas somente a tua palavra ela é transformadora. Diminua o pregador e a tua palavra, Senhor Deus, possa crescer nesse lugar. Que todo conceito pré-formado ou preconceito possa cair por terra. E o Senhor possa ser exaltado nesse lugar, o teu nome seja engrandecido nesse lugar. E a palavra ministrada aqui possa ser recebida de forma particular no íntimo do coração dos teus filhos, vindo diretamente do trono da tua graça, do teu Santo Espírito, falando a cada um de nós conforme a tua vontade. Cada um compreenda, Senhor Deus, o teu plano, o teu querer, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos
Ainda falando nesse propósito, unidade, o pastor Danny ministrou na semana passada, domingo passado eu estive acompanhando a minha esposa. Ela estava recém-operada e era necessário naquele momento que eu permanecesse com ela. Agora ela está em casa nos acompanhando, mas está bem, graças a Deus, sobre os cuidados, né, de que o Espírito Santo de Deus tem derramado sobre a nossa vida, sempre nos guardando, sempre nos abençoando. Nós ouvimos a palavra da semana passada e o pastor foi muito feliz em dar toda a etimologia da palavra, e que eu quero trazer à memória mais um pouquinho para vocês, que essa palavra tem a origem no latim, unitas, que é a junção do unus, interpretado como único, com um sufixo, tais, que vem também do latim, que significa qualidade. Então, numa forma bem breve da gente entender, unidade é a qualidade daquilo que é único, qualidade daquilo que é um só. E quanto mais a gente pensar em unidade, a gente vai pensar em algo que é precioso, algo que é valioso. Se você tem um anel na sua gaveta, que ele é único no mundo, se você perdê-lo, você não vai conseguir alcançar outro. Ele é um anel precioso para a sua vida. Se você vai, de repente, a uma exposição de quadros, e essa exposição de quadros tem lá a Mona Lisa, e ela não é uma cópia, porque a Mona Lisa ela é uma só, ela é valiosa exatamente por conta disso, porque aquele que pintou não está mais aqui para pintar, e ela é uma obra preciosa. Se você vai a um lugar onde há uma escultura, uma exposição de esculturas, e ali você vai observar algumas obras, entre elas obras, né, de grandes escultores, você vai observar que algumas obras são únicas e são preciosas por conta disso, elas são únicas. E então, quando nós estamos falando de unidade, nós estamos falando de algo precioso porque é único. Porque tem um valor especial, não somente no nosso coração, mas tem um valor especial no coração de Deus. Essa unidade, ela tem um valor especial no coração do Senhor, a gente vai compreender isso. Então, quando eu vou definir unidade, eu quero compreender a qualidade daquilo que é único, a qualidade daquilo que é precioso. A preciosidade é estar em ser um só, estar em que não há outro igual. Quando o Senhor Jesus ministra e ora pelos seus discípulos no Evangelho de João capítulo 17, o nosso texto base está no versículo 23, no 21 ele diz: Pai, para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Deus, apesar da sua representação triunitária, Deus é um só. Não há outro Deus, nós acabamos de cantar aqui, não há outro Deus, não há outro igual ao Senhor, não há outro que possa operar, não há outro que possa agir, não há outro que possa transformar, não há outro que possa derramar poder, não há outro que possa curar, não há outro que possa libertar, não há outro. E a qualidade e a preciosidade é porque Ele é único, não há outro Deus igual ao nosso Deus. Pode dizer amém? E aí a gente vai crescendo nesse tema. E o apóstolo Paulo, o assunto do ministério do apóstolo Paulo é Cristo. Se você pegar todas as cartas do apóstolo Paulo e as ações de Paulo no livro de Atos, que conta as ações do Espírito Santo, você vai ver que toda a vida de Paulo, ela aponta para Cristo, ela aponta para o Senhor. E o apóstolo Paulo, então, aqui está orientando esta igreja a viver uma vida diferente, a viver uma vida de uma forma diferenciada. Todo ajuntamento de pessoas, ele vai gerar crise. Todo ajuntamento de pessoas vai gerar divergência de ideias. E todo ajuntamento de pessoas vai gerar, em alguns casos, problemas. Se não me engano, um grande pensador, foi Sócrates ou René, que vai dizer: onde há um homem, há um erro. Por quê? Porque nós, cada um de nós, com o nosso próprio conceito, com a nossa própria forma de pensar, discordamos do outro, e porque achamos que estamos certos, achamos que somos maiores do que, ou melhores do que o outro, e isso impede a nossa unidade. Amós 3,3, a palavra de Deus diz: como andarão dois juntos, se não concordarem entre si? E aí, então, o segredo da unidade é nós não olharmos aquilo que nós discordamos. Qual é o grande problema da igreja evangélica no Brasil? E eu falo de todos, da unidade de todos os evangélicos, não estou falando de uma denominação, e nós precisamos entender isso. É porque, dentre os evangélicos, nós paramos dentre os cristãos, vamos colocar assim, nós paramos para olhar aquilo que nos separa.
e nós não paramos para olhar aquilo que nos une. O que nos separa? A forma de batismo. A igreja presbiteriana batiza por aspersão, o batismo batiza por imersão. O que nos separa? A liturgia, né? De um determinado lugar, a ceia ou a Santa Ceia, ela é ministrada de uma forma, no lugar é ministrada do outro. A saber, existem pelo menos 4 modelos de ceia que podem ser ministrados. E cada segmento religioso ministra a ceia de uma forma. Nós, por exemplo, praticamos a ceia livre. Todos os cristãos que estão conosco no templo, no momento da ceia, podem participar da ceia conosco. E esse modelo ele vai ser criticado por aqueles que praticam a ceia ultra restrita. Somente os crentes da igreja local que podem tomar a ceia. E aí então a gente entra em divergência, quando na verdade a ceia, a essência da ceia qual é? É o corpo e o sangue de Cristo, o simbolismo do Cristo que foi entregue por nós. Então, ao invés de nós olharmos aquilo que nos separa, ao invés de olharmos aquilo que fazemos diferente, precisamos olhar aquilo que nos une. A ceia é uma só, porque ela fala de Cristo, ela anuncia Cristo, ela proclama Cristo, e a igreja evangélica precisa proclamar o Cristo, independentemente da forma que ela faz isso. Então nós, chamados à unidade, o apóstolo Paulo conversa com essa igreja, o apóstolo Paulo escreve uma carta para essa igreja, e nesse momento aqui, Paulo está preso, Paulo está na prisão em Roma no ano 62, Paulo está em cadeias, escrevendo cartas às igrejas, fortalecendo os irmãos, ensinando a doutrina, ensinando a perseverar, ensinando a ser guiado no Espírito, ensinando a não desanimar na fé, ensinando a mesmo em meio às perseguições, a ficar firme no Senhor. E aí observe, queridos, que as circunstâncias ao nosso redor, elas não podem mudar algo que está no nosso coração. As circunstâncias ao nosso redor não podem mudar a nossa adoração. E isso Deus prova em nós. Deuteronômio 8:2, ele diz assim, olha, foi eu quem permiti que vocês estivessem no deserto. Foi eu que levei vocês a rodarem 40 anos no deserto para provar, deixando vocês passar sede e fome, e depois suprindo vocês com maná, porque eu queria ver o que estava no coração de vocês, se vocês me adorariam ou não. Deus prova o coração do homem, e muitas vezes as circunstâncias que nós estamos vivendo, seja ela uma circunstância de enfermidade, seja ela uma circunstância de luto, seja ela uma circunstância de desemprego, seja ela uma circunstância de dor, seja ela uma circunstância boa ou de bonança, ou de muita alegria, muitas vezes elas podem ser usadas por Deus para provar o nosso coração. Nós vamos adorar a Deus ou não? Nós vamos glorificar a Deus nessa circunstância ou não? E aí o apóstolo Paulo agora, em meio de uma igreja que está sendo perseguida, a novos crentes, a novos cristãos, e agora o apóstolo Paulo está ensinando essa igreja a andar no caminho de Jesus. O apóstolo Paulo está ensinando a manter, a preservar a unidade, manter uma forma de vida que venha concordar com a doutrina, embora no momento o apóstolo Paulo está preso em Roma. Essa prisão que ele se refere aqui não é a prisão do cárcere romano, mas ele fala, eu estou preso em Cristo Jesus. Observe que ele não fala assim, eu estou preso em Roma, eu estou preso nas cadeias pelo Império Romano. Não, ele diz assim, e sou eu preso em Cristo Jesus. Isso demonstra que a transformação que Saulo recebeu, o encontro de Saulo com Cristo, ele foi tão grande, que ele não mudou somente o nome do Saulo para Paulo, ele muda a visão, ele muda o entendimento, ele muda a compreensão, a cosmovisão de Paulo. Aquilo que era importante para Paulo, defender a sã doutrina lá, segundo o ensino de Gamaliel, não é mais importante. O importante agora é que Cristo, o Redentor, se apresenta para Saulo e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora nessa transformação, que Saulo agora entra na estrada de Damasco, na rua chamada direita, vai à casa de Judas, ali ele está, durante 3 dias, Saulo está de joelhos orando, e quando o Senhor fala com Ananias, Ananias, vai lá ver Saulo, Ananias questiona isso, espera aí, ele prende, ele mata, ele vem agora com cartas, toda a província já está sabendo que ele está aqui para prender, mas agora o Senhor diz, ele está orando. E quando
o nosso coração está verdadeiramente quebrantado diante do Senhor, quando nós lembramos da nossa experiência, do nosso encontro, e quando nós estamos em oração, não há impedimento para o agir de Deus sobre a nossa vida. E muitas vezes, por conta da nossa posição, por conta do nosso status, por conta do nosso staff, Deus precisa fazer a gente cair. Alguns dizem que Saulo caiu do cavalo, mas não há comprovações que a guarda romana usava cavalos naquela época. Mas a palavra de Deus diz que Saulo caiu no chão com o rosto em terra. E muitas vezes, querido, nós precisamos cair no chão com o rosto em terra, em humilhação. Eu lembro quando eu orava com meu avô, eu era ainda picurrucho, 9 para 10 anos, e eu ia para a casa do meu avô, e eu gostava de ficar na casa do meu avô, e orar com meu avô acordava de madrugada e colocava a lamparina, e ele lia a palavra de Deus que dizia, coloca a boca no pó, e a casa do meu avô era de chão batido, não tinha piso, não tinha nem aquele vermelhão que passava antigamente, aquele cimento queimado, não tinha. Era chão, era terra. Uma casinha muito simples, muito humilde, um quarto, uma sala que era a cozinha e uma varanda. Era ali a casa do meu avô, mas o meu avô dobrava o joelho de madrugada e literalmente colocava a boca no pó e intercedia. E Deus operava grandes maravilhas através da vida do meu avô, porque ele usava a palavra de Deus na sua literalidade. O apóstolo Paulo, ele está ensinando a gente que o encontro com Cristo, a transformação em nós, ela precisa ser literal. Ela não pode ser uma transformação superficial. Jesus não tem encontros superficiais com ninguém. Jesus tem encontros profundos. Quando Pedro tem um encontro com Jesus e tem ali a pesca maravilhosa, e a palavra de Deus diz que o barco estava cheio com mais de 2.000 peixes, outros barcos vêm ajudar, eles param, então os barcos à beira-mar, e o que Pedro faz? Pedro vai correndo, se prostra aos pés de Jesus e fala, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. O encontro com Jesus faz a gente olhar para dentro de nós mesmos. O encontro com Jesus não me faz julgar a igreja, não me faz julgar o pastor, não me faz julgar o irmão, não me faz julgar a pessoa que está lá fora, que não está aqui dentro cantando e louvando com a gente. Não, o encontro com Jesus faz a gente julgar a nós mesmos, faz a gente ter um encontro e olhar para dentro de nós mesmos. É isso que o Paulo está falando. Eu estou preso, eu, prisioneiro em Cristo Jesus, eu que estou preso em Cristo Jesus, eu que estou aqui agora em Cristo Jesus, eu estou agora falando para você desse encontro. Outro ponto interessante que eu quero destacar nesse texto, ainda nessa introdução dessa palavra, é que o apóstolo Paulo, quando ele fala da unidade, ele não está falando que os irmãos que estão na igreja precisam criar um clima de unidade e harmonia. Ele está falando isso. Ele não está falando assim, olha, você precisa criar um lance aí, uma vibe com teu irmão, que tudo fique bem. Não. Ele está dizendo para preservar a unidade que Cristo já criou em nós. Ele está dizendo para a igreja que Cristo, ao ir para a cruz, nos uniu através do seu sangue, e esta unidade que o Espírito Santo de Deus confirma em cada coração, nós devemos nos esforçar para que ela seja mantida, que ela seja verdadeira. Às vezes é difícil, irmãos. Às vezes não é fácil. Não é fácil você concordar com o pastor às vezes. Não é fácil você concordar com a liderança do seu ministério às vezes. Não é fácil você concordar às vezes numa grande assembleia onde nós estamos discutindo pontos importantes para o encaminhar da igreja. Muitas vezes não é fácil concordar, mas quando nós lembramos que o sangue de Cristo veio sobre a igreja, e que esta unidade não é a unidade que o homem cria, a unidade que o homem cria, ela é falha, ela quebra. A unidade que nós criamos, basta a gente divergir de algum assunto que ela é quebrada na hora. Quantos têm um melhor amigo aí? Um melhor amigo. Quantos já tiveram outro melhor amigo que não é esse que você tem agora? Quantos não andam mais com aquele melhor amigo porque aquele melhor amigo falou ou fez algo que quebrou a unidade contigo? A unidade do homem, ela é assim.
A unidade que nós criamos, ela é quebrada mediante os princípios que nós mesmos estabelecemos, mas a unidade de Cristo não. A unidade de Cristo não pode ser quebrada porque eu e você discordamos. A unidade de Cristo não pode ser quebrada porque eu e você divergimos de algum assunto. E então o apóstolo Paulo, ele está destacando aqui nesse texto exatamente isso. Ele está dizendo assim, olha, esforcem para que vocês possam, então, fazendo de tudo, em algumas traduções esforcem, no versículo 3, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então há algo que nós precisamos fazer, algo que nós precisamos colocar em prática. E aí eu quero, nessa segunda parte, eu quero responder 3 perguntas básicas desse texto, que a gente chama de hermenêutica. Responder 3 perguntas básicas nesse texto, que Deus faz no meu coração. Para quem o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta? É muito vago a gente falar assim, olha, é para os Éfesos, é para o povo que estava lá em Éfeso. Mas quem era esse povo que está em Éfeso? A palavra de Deus lá no capítulo 3, no versículo 1, ele diz, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor a vocês, os gentios. Quem eram os gentios? Muitas vezes a gente lê a Bíblia e fala assim, lá os gentios e tal, o livro de Atos fala muito dos gentios. Sabe quem eram os gentios? Todo aquele que não era judeu. Todo aquele que a natureza dele, a naturalidade dele não era judia, não era nem de Roma, nem das suas províncias ali, eram os gentios. Isso quer dizer que eu e você, embora façamos parte do povo escolhido de Deus, do povo eleito de Deus, do povo separado por Deus, nós não somos judeus, ou algum judeu aqui, não? Então nós somos gentios. Sabe o que isso quer dizer? Que esta carta é para mim e para você. Que esta palavra que o apóstolo Paulo está pregando, ela não se limita à igreja de Éfeso, mas é para todos aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus, é para todos aqueles que estão interessados no amor de Jesus, é para todos aqueles que estão interessados em viver o poder de Jesus sobre as suas vidas, mesmo que não tenha nascido na nação de Israel. O Senhor nos fez eleitos, escolhidos, separados para a sua glória, a partir desse momento em que nós compreendemos essa palavra do Evangelho. A segunda pergunta que eu faço nesse texto, dessa forma inicial, é o que seria essa maneira digna? O que o apóstolo Paulo está falando? Porque quando nós paramos e analisando sobre maneira de viver na Bíblia, nós vamos encontrar mais de 3.000 orientações sobre formas que nós precisamos viver. Para cada área da nossa vida, Deus tem orientações. Sobre finança, Deus tem orientações. Sobre relacionamento, casamento, Deus tem orientações. Sobre amizade, Deus tem orientações. Na palavra de Deus há orientações. Sobre sua faculdade, o que você vai fazer? Procura na palavra de Deus. Deus tem orientação para você. Sobre o seu emprego, Deus tem orientação, tem uma palavra aqui. Mas quando ele fala aqui agora de maneira digna, nós podemos pegar de uma forma, de um todo, e Filipenses 1, 27 vai falar o propósito da carta. Ele diz assim, olha, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, para que, ou indo eu até aí, para vê-los, ou estando ausente, ou ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Sabe qual é, então, esta maneira digna? Em unidade. Você pode falar comigo? Em unidade. Viver em unidade. E ele vai então demonstrar isso através da sua ministração, através da sua palavra, que essa unidade é um só Espírito, uma só alma, uma só fé. Nós estamos unidos pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Lembra, nós precisamos parar de olhar o que nos separa. Um é alto, outro é baixo, um é gordo, outro é magro, outro tem barba, outro não tem. Um fala mais alto, outro fala mais baixo. Um tem um doutorado, mestrado, o outro tem apenas ensino médio ou fundamental. Mas essas coisas que o mundo coloca sobre títulos e rótulos sobre nós, elas só nos separam. Mas quando eu olho a fé em Cristo Jesus, quem aqui crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Diga amém. Estamos unidos. É isso. É olhar para isso, é entender e compreender isso. E a terceira pergunta que vem agora ao meu coração, antes de eu entrar na mensagem, é: que elo há entre os cristãos? Que elo há?
Que vínculo é esse que o apóstolo Paulo chama aqui do vínculo da paz? Mas que vínculo é esse? E eu vou lá em Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao 15. Observe essa palavra. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, também perdoem uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Então, o apóstolo Paulo está falando de um estilo de vida que existe um elo, e esse elo é o elo do amor. E como é difícil, às vezes, nós olharmos para o lado e falar assim: meu irmão, eu te amo. Eu vi uma postagem essa semana, achei interessante, falou assim: te amar é fácil, difícil é eu continuar te amando com você ao meu lado. E essa é uma grande realidade, porque à medida que nós vamos nos aprofundando no relacionamento, nos aprofundando no conhecimento, como um casal que se casa, recém-casado, o Christopher e a Jaque não vale, já estão já 8 anos juntos, já quebrou já na emenda já. Mas o casal que vai se casar lá, e cadê a Tati e o Gui? Estão lá atrás lá, ó. Aí vão se casando, né? Aí vai o primeiro ano, o primeiro momento. Porque nesse tempo, né, tanto para a Jaque quanto para o Christopher, também para o Gui e para a Tati, nesse tempo é o seguinte: se brigar, se discordar, o que faz? Cada um vai para a sua casa, né? Mas agora a gente vai lá para o pastor Dene, que o pastor Dene está 3 aninhos de casado, 2 aninhos? 3 aninhos. Se brigar agora, o que faz? Se der ruim, tem que se resolver. E aí a gente vai compreendendo o seguinte, que esse elo do amor, se ele não for alimentado, se ele não for fortalecido, se ele não estiver embasado em alguma coisa, ele não acontece. Nós vamos entrar nesse mérito mais à frente um pouquinho. E agora, dadas essas respostas que nós precisamos ter guardado na nossa mente, observe algumas lições nesse texto. Primeira lição desse texto que eu quero que você guarde: quando estamos unidos em Cristo Jesus, as cadeias do mundo não podem nos prender. Quando estamos unidos em Cristo Jesus, as cadeias do mundo não podem nos prender. Observe que o apóstolo Paulo fala: eu sou prisioneiro em Cristo Jesus, ou de Cristo Jesus. Eu não sou prisioneiro da prisão de Roma, eu não sou prisioneiro do imperador, eu não sou prisioneiro das circunstâncias, eu não sou prisioneiro dessas grades que estão à minha frente, eu não sou prisioneiro da situação. E observe no nosso tempo como nós estamos vivendo. Há muitas pessoas que são prisioneiras de mágoas, são prisioneiras de frustrações, são prisioneiras de perseguições, são prisioneiras da falta do perdão, são prisioneiras das palavras lançadas. Há pessoas que vivem frustradas, porque quando tinha 5 anos de idade, o pai colocou a mão na cabeça, então deu um pedala Robinho assim, e falou algo que desagradou. E a pessoa já está com 65, não conseguiu avançar, dar o passo seguinte, porque não conseguiu perdoar o pai, ou porque a palavra do pai ou a palavra da mãe fica martelando na cabeça dela. Há esposo e esposa que não conseguem avançar e amadurecer os seus relacionamentos, crescer na sua fé, firmarem-se em Cristo Jesus, porque estão sempre medindo um ao outro, porque as mágoas do passado estão sempre no meio da relação, as frustrações estão sempre no meio da relação. Há homens formados porque não tiveram boa relação com os pais, porque não tiveram boa relação com o pai ou com a mãe. Mulheres que, porque não tiveram uma boa relação com a mãe, elas não são bem-sucedidas no casamento, elas não são bem-sucedidas na sociedade, elas não conseguem enfrentar um emprego de frente, não conseguem enfrentar as dificuldades da luta de frente, elas não conseguem enfrentar as lutas de uma casa, elas não conseguem enfrentar as frustrações, porque lá atrás uma marca ficou, e essas cadeias então começam a prender essas pessoas, e elas não conseguem dar um passo seguinte. Mas quando nós olhamos alguém que está preso literalmente, gradeado com grades em toda a sua volta, e soldados à frente, e ele diz: essas cadeias não me prende, porque o meu coração já está preso em Cristo Jesus. E observe que interessante, Romanos 8,18 vai dizer assim: porque tenho por certo
e que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória do porvir. Então, ou seja, nós vamos passar por aflições, vamos passar por dificuldades, vamos passar por lutas, mas elas vão passar. E a glória que o Senhor está propondo para nós, essa glória do porvir, Ele está falando da salvação, mas nós podemos falar essa glória do porvir deixando passar essa dificuldade, deixando passar esse problema, eu vou encontrar uma glória que está logo ali. Sabe aonde está essa glória? Depois do perdão. Sabe onde está essa glória? Depois da cura. Sabe onde está essa glória? Depois da transformação de vida nas nossas vidas. Sabe onde está essa glória? Depois que nós reconhecemos que quando Cristo entra na nossa vida, nada pode nos parar. Nada. Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que está impedindo eu de viver a plenitude de Cristo, independente das circunstâncias que estão à minha volta? São as marcas que eu estou trazendo comigo. Ao invés de entregá-las no altar do Senhor, ao invés de permitir que o Senhor cure, ao invés de permitir que o Senhor transforme, ao invés de permitir que o Senhor opere, ao invés de entregar tudo isso e deixar o Senhor curar a minha vida. Algumas pessoas falam assim: olha, mas a minha mãe era espírita, o meu pai era espírita, e aí a gente vivia em centro de macumba, ou então foi feito um trabalho contra a minha família, foi feito um trabalho contra a minha casa, alguém lançou uma palavra contra a minha casa. E aí eu tenho um entendimento que hoje mesmo, eu estava discutindo com a minha esposa, quando você encontra com Jesus, quando Cristo entra na sua vida, todas essas coisas foram quebradas em nome de Jesus. Observe lá Números 23, 23, livro de Números, capítulo 23, versículo 23. O rei da Síria chama então Balaão, e ele quer romper com Israel, ele quer dominar Israel, e ele corrompe o profeta, para que o profeta profetizasse maldição contra Israel. Mas Balaão olha para ele e diz assim: olha, tem um problema, porque Deus abençoou esse povo, Deus não amaldiçoou eles. E observe a palavra de Números 23, 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Quando eu olho para a sua vida, quando você olha para a sua vida, você pode dizer: que coisas tremendas tem feito Deus, independente das circunstâncias, dependendo dos problemas à volta. Porque como nós falamos, problemas todos nós vamos passar, enfermidade todos nós vamos ter, dificuldade financeira. A pessoa mais rica do mundo tem dia que ele coça a cabeça e pega a calculadora para fazer os números, não tem jeito. Agora, quando nós estamos em Cristo Jesus, unidos em Cristo Jesus, toda a palavra que foi falada na infância, toda a ação que foi feita antes de eu ter um encontro com a graça, tudo que eu mesmo falei antes, ele está quebrado, porque o sangue do Cordeiro fez nova todas as coisas na sua vida. E lá em Apocalipse 21 ele diz: eis que faço nova todas as coisas. 2 Coríntios 5,17, eis quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Romanos 8, 1, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não nasceram segundo a carne, mas nasceram segundo o Espírito Santo de Deus. Querido, o Senhor faz nova todas as coisas. E agora o apóstolo Paulo, unido em Cristo, ele está deixando para trás as mágoas, as frustrações, as perseguições, a falta de perdão. Ele está deixando tudo para trás. Ele está vivendo o novo de Deus, independente das circunstâncias. E nós precisamos entender, querido, que essa teologia do sucesso que nós estamos vivendo, ela não é verdadeira. A teologia de Cristo, a teologia da palavra, ela diz: olha, no mundo tereis aflições, mas ele nos conforta dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, para que você também seja vencedor em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender essa palavra. Segundo ponto que nós vamos observar aqui é o seguinte:
Todo cristão tem um chamado. Observe o que o apóstolo diz: esforcem-se para se viver com toda humildade. Olha no final do versículo 1: de maneira digna, com a vocação do que vocês foram chamados. Nenhum cristão, nenhum discípulo de Jesus foi chamado para esquentar o banco da igreja. Todo cristão tem um chamado. Todo discípulo tem um chamado. Talvez você gostaria de cantar, mas Deus te chamou para orar. Talvez você gostaria muito que o seu ministério fosse intercessão, mas Deus te chamou para cantar. Talvez você gostaria muito de estar lá na frente, na portaria, recepcionando, mas Deus te chamou para pregar. Talvez você gostaria muito de estar pregando, mas Deus te chamou para o ministério infantil, para você cuidar de crianças. Talvez você gostaria muito de ser um palestrante, de ser alguém influente na sociedade, mas Deus te chamou para ser um bom ouvinte, para você ouvir a dor do outro, para você ser um psicólogo, para você ser um orientador, para você ser alguém, um intercessor. Deus tem um propósito na sua vida, e o segredo do verdadeiro sucesso é nós encontrarmos o propósito de Deus para a nossa vida, e persegui-lo, e viver nele, e andar nele, não se desviar dele nem um passo. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Todo cristão tem um chamado. Ao nos unirmos a Cristo, Ele mesmo comissiona para sermos transformados, moldados e enviados para uma missão. Fomos todos chamados a sermos a igreja do Senhor. Então nós temos um chamado universal, mas temos também um chamado particular. Observe Isaías 43:1, quando a palavra de Deus fala comigo, Ele diz: mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, aquele que formou Israel, não tenha medo, porque eu te remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Observe a palavra que eu vou falar para você. Você pertence ao Senhor Jesus. Você é do Senhor. E esse Senhor que chama você pelo nome, Ele tem um propósito, Ele tem uma missão, Ele tem uma causa especial pela qual Ele te chamou. Ele não te chamou à toa. Ele não te chamou somente para você fazer parte de um corpo. Agora eu faço parte da igreja. Olha que bênção, agora eu sou da igreja. Não, Ele te chamou para um propósito. Ele chamou para um alvo. Ele chamou para que algo pudesse acontecer. Olha Efésios 4:8. O texto que nós lemos: por isso quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando você, tendo Cristo em Jesus, que você ouviu o evangelho da salvação e acreditou e creu nesse evangelho da salvação, a palavra de Deus diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Quantos já receberam o Espírito Santo? Observe a palavra que eu vou falar para você. Lembra que nós estamos falando que nós precisamos olhar o que nos une e deixar de lado o que nos separa. O que nos une, todos os evangélicos, todos os cristãos recebem o selo do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Há uma divergência, porque os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais entendem que o selo do Espírito vem com o batismo no Espírito Santo. E os irmãos batistas e das igrejas tradicionais entendem que o Espírito Santo chega na nossa vida. Ele entra em nós quando nós cremos na palavra, como está lá em Filipenses 1:13. Então você compreende? É uma diferença de entendimento. Mas se ele chega agora, ou se ele chega depois, não importa, que todo cristão tem o Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você ainda não é cristão. Todo cristão recebe o selo do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Pastor, mas e os dons existem? Lógico que existem. Os dons, segundo a doutrina da Igreja Batista, da denominação batista, eles representam uma plenitude no Espírito Santo. É aquilo que, conforme a sua vida espiritual ela é desenvolvida, você alcança a plenitude do Espírito Santo ao desenvolver os seus dons. O dom de cura, o dom de cantar, o dom da interpretação de línguas, o dom de orar, o dom de ministrar a palavra. Procurai com zelo os melhores dons. Qual é o melhor dom? Aquele que Deus tem para a sua vida. Sobretudo, o de profetizar. O que era de profetizar? Hoje a gente fala de profetizar, e não, porque eu vou profetizar sobre a sua vida e tal, e estende a mão e fala um monte de coisa que de repente não foi Deus que falou. Profetizar era ministrar a palavra. Profetizar é anunciar que Jesus está vindo e você precisa estar pronto para a chegada desse rei. Que você precisa preparar o seu coração para isso. Aí então agora, ele está dizendo, todo cristão tem um chamado universal, a ser igreja de Cristo. O chamado particular, aquilo que Deus fala ao íntimo do seu coração, o dom que Deus te deu.
E eu quero ser aqui bem aberto nesse campo, queridos. Porque muitas vezes nós, batistas, nós reprimimos o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos abrir espaço para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, amém? Quem concorda comigo diz amém. Você precisa abrir espaço para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. O que o Espírito Santo de Deus quer fazer com você? Dá liberdade. Senhor, toca fogo na igreja, Senhor, começa pela minha vida. Senhor, transforma a minha família, Senhor, começa pela minha vida. Senhor, entra com providência, Pai amado, começa pela minha vida. Senhor, transforma a nação, transforma o mundo, começa pela minha vida. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus para trabalhar na sua vida. Dê liberdade para Ele mudar, para Ele transformar conceitos que estão na sua cabeça. Às vezes eu falo com a igreja que nós somos muito silenciosos. E aí, eu dou glória, se tiver que pular eu pulo, se tiver que rodar eu rodo. E aí outro dia uma irmã chamou o Juan e falou assim: você não precisa ficar gritando glória dentro da igreja, não. Não precisa ficar gritando aleluia, não. Queridos, nós estamos aqui para glorificar o nome do nosso Senhor. E é aqui que nós precisamos gritar glória, é aqui que nós precisamos gritar aleluia, é aqui que nós vamos dizer: só louvado seja o nome do nosso Deus. É aqui que nós vamos abrir os nossos lábios e adorar ao Senhor. É aqui que nós vamos engrandecer o nome do Senhor e ter liberdade, porque a palavra de Deus diz em Romanos: aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Você é livre para adorar ao Senhor com o dom que Deus te deu, com o chamado do Senhor sobre a sua vida. Eu conversei e comento com alguns irmãos que um dos grandes desafios para nós, para as administrações que têm passado, para essa administração do ano de 2022 da Igreja Batista Central, permitirmos o Espírito Santo de Deus trabalhar sobre a igreja de Jesus. Amém? Permitir isso, sem limitar o outro, sem julgar o outro, sem se preocupar se o outro está, irmão. Não, querido, deixa o Espírito Santo de Deus agir, deixa Deus falar. E aí, então, todo cristão tem um chamado. A pergunta de Deus para você: o que você está fazendo com o chamado de Deus sobre a sua vida? O que você está fazendo com o propósito de Deus sobre a sua vida? O que você está fazendo com o chamado do Senhor, com o selo do Espírito que está queimando no teu coração? Terceiro, e não último lugar, exerça o seu chamado com humildade, mansidão e paciência. Observe que interessante isso, porque o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar assim: olha, não importa o seu papel, o seu status social, você foi chamado primeiramente para fazer parte do corpo. Não importa o que você faz, o chamado agora é: faça parte do corpo, seja a igreja, e seja a igreja com humildade. Observe que muitas vezes alguns sentimentos, algumas coisas enraizam e entram no nosso coração que não são da vontade de Deus. Elias entra em depressão, entra em parafuso, desce do monte, depois de ter experimentado o grande poder de Deus, deixa o moço na cidade, ele entra no deserto, ele pede para morrer, e ele diz para Deus assim: sabe por que eu quero morrer? Porque só sobrou eu. E talvez estivesse no coração de Elias naquele momento o sentimento de que ele era a última cocada da bandeja, que ele era a última bolacha do pacote, que ele era o último cara especial que tinha sobre a face da terra. E sabe o que Deus fala para ele? Ainda tem outros 7.000 joelhos que não se dobraram diante dos profetas de Baal. Você não é o último. Então exerça o seu ministério com humildade. E humildade aqui, querido, é reconhecer que você não sabe tudo. Humildade aqui é você, mesmo sendo um grande doutor, mesmo sendo um homem letrado, mesmo tendo um grande conhecimento, estar sempre disposto a aprender um pouco mais. Observe que no Rio de Janeiro, na Igreja Batista do Rocha, havia uma senhorinha, que ela não sabia ler nem escrever. Mas por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, aquela mulher lia a Bíblia. E aquela mulher entendia toda a Bíblia. Mas se você desse o jornal do dia para ela ler, ela não conseguia ler, ela não sabia ler todas as letras, mas ela aprendeu a ler a Bíblia. E aquela mulher que aprendeu a ler a Bíblia se tornou uma grande estudiosa da Bíblia, e ela se tornou professora da escola bíblica dominical. E na classe daquela professora da escola dominical, que não sabia ler nada além da Bíblia, tinha médicos, advogados, juízes, doutores, aprendendo com uma mulher que só sabia ler a Bíblia. Querido, mesmo que você acumule grande conhecimento, entenda,
que você precisa estar sempre disposto a aprender. A gente nunca sabe tudo de Deus. A gente nunca sabe tudo da Bíblia. A gente nunca sabe tudo do Espírito Santo. A gente nunca sabe tudo sobre os propósitos, sobre os planos de Deus. O Senhor se revela aos poucos. O Senhor se revela à medida que nós vamos buscando, à medida que nós vamos avançando, à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos estando sendo preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. O Senhor se revela a nós. Humildade é você saber que não tem tudo o que você gostaria, mas que tudo o que você tem está disposto a servir ao Senhor. Humildade, mansidão e paciência são os requisitos básicos que o apóstolo Paulo apresenta para uma vida em comum, para uma vida em unidade, não só na igreja, mas em qualquer lugar. Sem isso, o amor de Deus não pode fluir. Observa isso. Se a humildade não abrir espaço no relacionamento, se a humildade e a mansidão, se a longanimidade, que é a paciência, se ela não abrir espaço no relacionamento, o amor não flui. O amor de Deus não vai. O amor entre as pessoas não chega. Então, se eu não for humilde para reconhecer outra pessoa com um grau elevado de conhecimento e eu aprender com ela, o amor de Deus no nosso relacionamento não flui. Porque eu não estou dando espaço para reconhecer aquilo que Deus está fazendo sobre a vida do outro. Por isso lá em Efésios 4:2 ele diz: com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Porque sem esses requisitos básicos da humildade, da mansidão, da paciência, o amor não vai fluir. Se a esposa não contar com a humildade, com a paciência, com a mansidão do esposo, o amor dela se esvai. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, vai falar assim: o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo sofre. Não é? Mas isso, querido, ele está falando das dificuldades da vida, das lutas da vida. Quando há impaciência, quando há arrogância, quando há intolerância, o amor se esvai, o amor se ausenta, o amor se retira, o amor não fica no lugar onde ele não tem espaço para ficar. Então, se nós queremos que o amor venha a fluir, que o relacionamento familiar venha a fluir, queremos que a família cresça, nós precisamos, acima de tudo, permanecer com humildade. Sabe por quê? Porque é preciso humildade para um esposo pedir perdão para a esposa. É preciso humildade para a esposa pedir perdão para o esposo. É preciso humildade para os pais reconhecerem que erraram na criação dos filhos em alguma área. É preciso humildade dos filhos para reconhecer que erraram com seus pais em alguma área. A humildade, a mansidão e a paciência. E em quarto e último lugar, eu quero dizer para você que a unidade é a base, é o pilar da graça de Deus sobre a sua vida. Observe, a unidade do corpo, é na unidade do corpo que o Espírito Santo age. 1 Coríntios 14:33 diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que está acontecendo? Havia confusão na igreja, e o apóstolo Paulo repreende a igreja. Deus não é Deus de confusão, para que o agir de Deus possa fluir, é preciso que haja paz, é preciso que haja unidade. Deus não abençoa o que não está em unidade. Observe lá Mateus 12:25, mas Jesus, sabendo que eles pensavam, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo cairá. Se você quer que a sua casa seja abençoada, a primeira coisa que você precisa fazer é reunir a sua família, orarem junto, para que o Espírito Santo de Deus possa agir sobre a casa de vocês. Muitas vezes nós não crescemos em família, porque nós não temos hábito de fazer culto doméstico, porque nós não temos hábito de orar um com os outros, porque não temos hábito de repente ler um devocional de manhã, ou no final da noite nós podemos orar junto ou em família. A casa dividida contra si só. Mas o Senhor abençoa os que estão em unidade com Ele. Mateus 18:19 e 20 vai dizer assim: em verdade também lhe digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, quando uma esposa e um esposo segura na mão do outro e fala assim: nós vamos orar para que Deus abençoe a nossa família. E orem
pelos filhos, orem pela sua casa, ore para que Deus toque nas finanças, ore para que Deus possa abrir portas. Há poder nessa oração, há o mover do Espírito Santo de Deus nessa oração, porque Ele disse: 2 concordarem na terra a respeito de qualquer assunto, e isso acontecerá, será realizado, porque Deus está nesse negócio. Você foi chamado à unidade em Cristo Jesus, você foi chamado para ser a igreja de Cristo Jesus, você foi chamado para exercer a unidade num propósito especial que Cristo tem sobre a sua vida. Mas esse convite a ser igreja, ele precisa receber uma resposta que concorde com o propósito de Deus, e essa resposta pode estar no seu coração. Ele diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei, eu terei unidade com ele e ele terá unidade comigo, nós seremos um. Nesse tempo, sentar à mesa com alguém é concordar com alguém. Nesse tempo, sentar à mesa com alguém é ter comunhão com esse alguém, é ter a oportunidade de mudar a ideia, de trocar a ideia de tal forma que você possa transformar o outro, à medida que você vai crescendo com ele. O Senhor está dizendo para você: eu tenho um convite para você, ande em unidade comigo. Eu tenho um convite para você: para de olhar os que separa, para de olhar o que diverte, para de olhar o que é diferente, e começa a olhar aquilo que une. Coloque seu coração diante do altar do Senhor agora. Eu quero orar nesse momento, e eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está o seu coração em relação à igreja, eu não sei como está o seu coração em relação aos seus líderes, às pessoas que estão à sua volta. E muitas vezes, querido, nosso olhar ele vai diretamente naquilo que nos separa. O nosso olhar vai diretamente: mas aquela irmã se veste daquele jeito, eu não gosto. Mas aquela pessoa fala, aquele pastor fala daquele jeito, eu não gosto. Mas tem aquele louvor, aquela música que eu não gosto. Mas tem a cor daquela tinta, daquela parede que eu não gosto. E a gente começa imediatamente a olhar as coisas que nos dividem, as coisas que nos separam. E a gente então deixa que essas coisas tomem lugar daquilo que é poderoso, daquilo que é eterno, daquilo que é maravilhoso sobre a nossa vida, o lugar de Deus. Eu quero dizer para você que nesse lugar eu estou vendo a presença de Jesus e eu gosto disso. Eu quero dizer para você que nesse lugar eu estou vendo o agir de Deus e eu gosto disso. Eu quero dizer para você que nesse lugar é um lugar de milagres e do operar do Espírito Santo de Deus, e nós gostamos disso. Coloque-se de pé comigo, nós já estamos encerrando. Mas antes de encerrar, eu quero convidar você a esse momento de oração. Antes de encerrar, eu quero convidar você a esse momento de unidade. Quero chamar o irmão Vargas aqui à frente. O irmão Vargas vai estar orando pela sua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus entre em áreas da sua vida que não foram acessadas ainda por Ele. Permita que o poder do Espírito Santo de Deus esteja indo agora em lugares da sua casa que não foram acessadas ainda. Permita que a sua história seja transformada ainda de forma que ela não tinha sido transformada ainda. E deixe todo conceito e preconceito, toda opinião formada de lado. Só peça assim: Espírito Santo de Deus, vem habitar o meu coração para que eu possa andar em unidade, para que eu possa viver a unidade que o Senhor tem para a tua igreja, para o teu povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, pelo agir do Espírito Santo do Senhor, meu Pai, em nossas vidas, pela ministração da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua bendita palavra encontre guarida em nossos corações nesta noite. Pai, que nós não venhamos ser meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai. Foi pregada a unidade no corpo de Cristo. Deus santo e eterno, foi pregado a unidade, Senhor Deus eterno, o laço de fortalecimento, regado pelo amor que brota do teu altar sagrado.
que brota do Espírito Santo do Senhor, Pai, essa virtude tão preciosa que é o amor, que venha permear os nossos corações nesta noite, que venhamos ser impactados com a Tua presença, Pai, com o agir do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Deus eterno, que nós não venhamos ser meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, que venhamos ser um canal de bênçãos, Pai, na igreja, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, Pai eterno, que nós venhamos ser um arauto, um porta-voz do Espírito Santo do Senhor, para falar do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, falar que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e será eternamente o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Deus Santo e Eterno, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada uma das famílias aqui representadas, as servas do Senhor, as servas, Pai, que clama pelo milagre na saúde, que clama pelo milagre, Pai, pela salvação do ante querido. Deus Santo e Eterno, em nome de Jesus Cristo, vai lá agora, Senhor, naquela UTI, vai lá agora, Senhor Deus Eterno, naquele lar, naquele quarto, Pai, opera o milagre, que o Espírito Santo do Senhor esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Deus Santo e Eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a igreja do Senhor na terra, abençoa o Teu servo, Pai eterno, pastor Ataliba, abençoa a irmã Raquel que está em casa, Senhor. Faz um milagre, restaura por completo a saúde da Tua serva, porque o Senhor é o médico dos médicos, operando o Senhor, quem impedirá, Pai? Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, Senhor. Deus Santo e Eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te louvamos, Te adoramos e bendizemos o Teu santo nome. Assim nós oramos, Pai eterno, e por fé nós já Te agradecemos, na autoridade do nome santo de Jesus, nome santo de Jesus. Alguém que o Senhor disse assim: olha, eu estou te convidando esta noite para fazer parte da família de Cristo. Eu estou te convidando esta noite para andar na unidade do Espírito Santo de Deus com a igreja do Senhor. E eu não estou falando da igreja Batista Central, eu estou falando da igreja de Cristo Jesus. Se você recebeu esse convite essa noite, eu quero orar pela sua vida. Você não precisa sair do seu lugar, basta você levantar a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Se Deus falou no seu coração: olha, eu estou convidando você, eu estou chamando você para esse propósito. Alguém nessa noite que ouviu a voz do Senhor dizendo: olha, você precisa voltar para a casa do Pai, você precisa andar junto do corpo, você precisa se fortalecer no Senhor. Alguém essa noite? Senhor, toma a Tua igreja nas Tuas mãos e conforme a Tua vontade, opera segundo o Teu poder, Pai. Continua ministrando a Tua igreja, Pai amado, e abençoa-nos com a bênção do Senhor, no nome de